Deus para com os homens foi provado e foi liberado, esse amor chegou até as pessoas, e cabe às pessoas reconhecer esse amor. É elas que têm que reconhecer. Deus não tem mais que provar para ninguém que Ele o ama, e Ele provou isso quando deu o seu Filho Jesus Cristo em sacrifício por nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então eu preciso reconhecer o amor de Deus e viver a minha vida, sabe, como uma pessoa amada. Eu preciso reconhecer o que Deus fez por mim em Cristo Jesus, reconhecer o perdão de Deus em Jesus Cristo e viver a minha vida como uma pessoa que foi perdoada. Eu preciso tomar posse. Eu necessito de tomar posse e reconhecer. Sabe, eu não tenho necessidade de orar para que Deus me perdoe. Não, eu tenho simplesmente acreditar no que Ele fez em Cristo Jesus. Eu tenho que crer, tomar posse e viver como uma pessoa que foi perdoada, com a mentalidade de perdoado, com a mentalidade de justificado, com a mentalidade, igreja, de abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, Davi dizia, há muitos que dizem essa verdade. Tinha muitas pessoas, eu estava relatando que tinha muitas pessoas que tinham uma pergunta nelas, e a pergunta era: quem nos dará a conhecer o bem? Quem vai nos fazer a conhecer o bem? Sabe, por que eu estava falando de tudo que Jesus fez? Porque há pessoas ainda, embora tudo que Cristo fez, há muitos ainda perguntando assim: meu Deus, como que eu vou fazer para eu poder conhecer o bem? Como que eu vou fazer para eu poder receber o bem? Bem, todo aquele que nasceu de novo, eles estão cheios do bem de Deus. Eles estão cheios do bem de Deus. Eu sou alguém que, como filho de Deus, conheço o bem. Eu conheço o bem. O bem vive em mim, o bem está dentro de mim. Sabe o que Jesus estava ensinando? Ele falou assim, ó: o homem bom, olha, você vê, o homem bom, do bom tesouro do coração, Mateus 12, do bom tesouro do coração tira coisas boas. Glória a Deus. Glória a Deus. É. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. Mas ele também fala: o homem mau, do mau tesouro do coração tira o mal. O bem que as pessoas procuram foi colocado dentro do teu espírito. O bem que você procura, Deus colocou dentro do teu espírito. Dentro do teu espírito. Sabe? E a vontade de Deus é que, como filhos, Deus queria, como filho dele, Deus já queria que nós viéssemos estar apercebidos aonde está esse bem. Deus queria que nós já estivéssemos sabendo aonde está esse bem. Deus já queria que nós já estivéssemos sabendo aonde estão as respostas dele para a nossa vida. Aonde está aquele que nos responde? Aonde está aquele que fala conosco, aquele que nos guia, que nos ensina? Deus, ele queria isso. Mas muitos ainda não têm muitos ainda não parou para refletir. Muitos ainda não parou para pensar sobre isso. Quem nos dará a conhecer o bem? Enquanto eu vou viver dizendo: quem vai me fazer conhecer o bem? Eu vou procurar, ou seja, viver a minha vida na certeza de que o bem de Deus está em mim. Porque em Cristo Jesus eu não só tenho o bem dentro do meu espírito, como todo aquele que nasce de novo, no novo nascimento. Quando eu falo novo nascimento, é o homem que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele, da alma dele. Amém? Quando alguém faz isso, sabe o que acontece? Aquela pessoa não só vai estar cheio do bem, mas como também ela vai ser vista aos olhos de Deus como a bondade de Deus para o mundo. Jesus, quando ele chegou a esse mundo, sabe como que ele chegou dizendo? Ele falou assim, ó: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz dos homens. Quando ele fala luz do mundo e luz dos homens, está lá no João 6. Eu sou a luz do mundo.
Aí teve pessoas que começaram a acreditar nele. O povo começou a acreditar, dar ouvido ao que ele estava falando. Daqui a pouco ele olha para aqueles que estavam seguindo ele, dando ouvido, ele falava assim, ó, vocês é a luz do mundo. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele animou mais, ele falou assim, ó, e ninguém pode esconder uma cidade que é edificada sobre o monte. Aleluia. Ele falou assim, vocês é como uma cidade que está num lugar de destaque, edificada sobre o monte, num lugar alto. E ele falou mais assim, ninguém se acende uma luz e coloca debaixo de um alqueire, ou, sabe, mas coloca no velador, porque assim ilumina, clareia todos que estão na casa. E aí ele falou, isso ele falando da responsabilidade a qual foi dada àqueles que têm a luz, o Espírito de Deus neles. Aqueles que vivem na consciência de que é luz. De que é luz. E aí ele falou mais, e assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto existe alguém agora que está clamando, dizendo assim, Senhor, como que eu vou fazer para eu poder ver o bem? Como que eu vou fazer para poder ver o bem, para ter um contato com o bem? Bem, Deus queria que aqueles que já têm esse entendimento chegassem até essas pessoas. Porque somos luz do mundo, glória a Deus. Glória a Deus. Somos a bondade de Deus para esse mundo. O cristão, ele é a bondade de Deus para esse mundo. O cristão é. O cristão é. É a bondade de Deus para o mundo. Glória a Deus. É preciso os cristãos reconhecerem isso. É preciso os cristãos reconhecerem isso. Porque a Bíblia fala que aquele que uniu com o Senhor em espírito é um com Ele. Glória a Deus. E é através da igreja que Deus ele quer que pessoas vivam respostas. É através da igreja, é através do povo de Deus. É por isso que o povo de Deus precisa ter entendimento. Ter entendimento. Agora eu vou lá, 2 Coríntios capítulo 4. 4. Sabe o que a Bíblia fala? Ela fala assim, ó, o príncipe desse mundo. Sabe quem é o príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo é Satanás. E você sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do Evangelho. Ele trabalha, faz de tudo para que as pessoas não tenham contato com a palavra de Deus. Quem faz isso é Satanás. O maior interesse do diabo é manter pessoas na incredulidade. Quanto mais coisas que ele puder inventar, aparecer, para ele iludir as pessoas e manter elas longe de ter um contato com a palavra de Deus, para ele é melhor, porque assim elas não descobrirão quem elas são. Assim elas vão viver como vítima dele, acreditando que Deus quer elas doentes, acreditando que a vontade de Deus vê elas da turbulência, acreditando que a vontade de Deus vê elas aflitas, desesperadas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim, porque se elas vão para o Evangelho, elas vão ver, a palavra é um espelho, irmãos. A palavra de Deus é espelho. Quando você pega, vai para a palavra de Deus, você começa a ver a sua vida. Você vai descobrir o que Jesus fez por você. Aleluia. Você vai entender qual é o caminho que Deus quer que você ande. Você vai aprender a falar de acordo com as palavras, alinhar a tua palavra com a palavra do Espírito Santo, com os ensinos dele, e você viverá uma vida de impacto e vai impactar outras vidas também. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a intenção do inimigo, do maligno, é fazer nós acreditarmos que nós somos os piores pessoas da face da terra. Fazer nós acreditarmos que nascemos para sofrer. Fazer nós acreditar que a perda faz parte da nossa vida e a verdade não é isso. Em Cristo Jesus fomos chamados, fomos feitos mais que vencedores. Amém? Amém. Precisamos estar cientes disso. Mas o maligno cega o entendimento.
Ele cega o entendimento de pessoas. Ele faz de tudo. Ele desperta o desejo carnal para fazer as pessoas ir satisfazer a carne e não satisfazer o espírito, a vontade do espírito. E aí as pessoas vão. Não, é só mais uma oportunidade. Aí elas vão. Aí pronto. Vai lá. Depois aparece outra manhã de novo. Não, agora, ontem foi no lugar tal. Agora hoje a gente quer no lugar, amanhã no lugar tal. Já vamos preparar para ir para lá. Aí vai naquele lugar. Aí depois, olha, eu fiquei sabendo que no lugar tal vai ter assim, assim, assim também. Vamos se preparar, vamos para lá. E com isso elas nunca têm tempo para poder aprender. Nunca tem tempo, não faz tempo para Deus, para aprender a palavra. E se não aprender a palavra, querido, viverão como um prisioneiro. Você sabia que não tem ninguém? Jesus tirou todos da prisão? A Bíblia fala no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20, ela diz assim que Deus em Cristo Jesus nos libertou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Ou seja, todos na face dessa terra, todas as pessoas, aonde há alguém, até alguém que está lá atrás das grades agora, no presídio de mais considerado maior segurança do nosso país, ou fora desse país, que tem país aí, que tem os presídios, que diz que é os melhores presídios do mundo, os mais bem seguros do mundo. Aquelas pessoas que estão lá dentro, Jesus já fez delas pessoas livres. Jesus fez delas pessoas livres. Mas a mente delas não é a mente de pessoas livres, a mente delas é a mente de pessoas presas. Enquanto a luz não irradia na mente, a pessoa vive como se estivesse presa, é livre vivendo como se estivesse preso. Tem gente dentro da cadeia agora que ele é livre, mas vivendo como um preso. E tem gente que está fora da cadeia, anda para um lado e para outro, mas está vivendo também como se estivesse dentro da cadeia. Como se não tivesse oportunidade nenhuma. Igualzinho alguém que está lá dentro fechado. Hã? Por isso que é preciso mudar a mentalidade. Jesus pagou o preço. Jesus, tudo que ele fez foi para dar liberdade, para que os homens pudessem viver uma vida de liberdade. Sabe, viver como pessoas livres. Então eu não posso ter uma vida como filho de Deus, receber uma vida livre de Jesus, se eu não vivo como uma pessoa livre. Eu tenho que viver, não só ter recebido, como viver como uma pessoa livre. E livre não é aquela pessoa que faz tudo o que quer da vida dela. Não. Quem faz isso é escravo. Tem gente que é escravo das próprias palavras dele. Tem gente que é escravo das próprias escolhas que eles fazem, das próprias decisões que eles tomam. Eles vão se prendendo, vão tomando decisões, vão se prendendo, vão se complicando. É por isso que nós precisamos ir para a palavra, para que o Espírito Santo nos guie em nome de Jesus. Amém? Amém. Nas melhores decisões, nas decisões corretas, nas escolhas corretas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí eu vou orar. Ah, Senhor, quem vai me dar a conhecer o bem? Como filho de Deus, o bem está dentro de mim. Aleluia. Como filho de Deus, o bem está dentro de você. E Deus quer que você viva uma vida na consciência de que a bondade dele está em você. Viva a vida na consciência. Porque enquanto as pessoas estiverem inconscientes, o inimigo ele leva vantagem. Enquanto elas estiverem inconscientes, por isso esse é o maior interesse dele, sobrecarregá-las de tal maneira a ponto que elas não tenham tempo para a palavra. Quando Jesus foi na casa de Marta, Lucas capítulo de número 10, sabe, Jesus ele foi, creio que seja Lucas 10 mesmo. Jesus ele foi na casa, Lucas 11, né? Lucas 10 ou 11. Ele foi na casa de Marta. Quando ele chega na casa de Marta, sabe o que Jesus foi fazer lá na casa de Marta? Jesus não foi na casa de Marta. Jesus não foi na casa de Marta para poder... Estou enjoando, né? Jesus não foi na casa de Marta para poder comer um banquete. Não, ele foi servir um banquete. Ele não foi para lá para tomar café, não, nada disso. Ele foi para lá para poder servir elas. Servir Marta, servir Maria. É Lucas 10 mesmo. É Lucas 10. Lucas 10, 38.
Foi para a casa de Marta para poder servir elas. Chega lá, a Bíblia disse que Maria sentou para poder ouvir Jesus. Mas Marta foi cuidar dos afazeres da casa. Estava muito inquieta, preocupada. E Jesus quer ensiná-la, quer cuidar dela. E ela ali preocupada com aqueles afazeres, e Maria sentou, escolheu a boa parte, sentou, quedou aos pés de Jesus, ficou ali ouvindo, absorvendo as palavras que ele estava falando, os ensinos. Marta chega para Jesus e fala: Senhor, mestre, isso não importa que eu fique a cuidar sozinha? Por que você não ordena a minha irmã para me ajudar? Jesus fala para ela: Marta, Marta, você anda inquieta, está inquieta e te preocupa com muitas coisas. No entanto, pouco lhe é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte é a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. A gente precisa conhecer a palavra. Posso falar com você? Tudo que Deus criou e criou tudo com o poder da palavra e sustentou tudo também na palavra dele. Amém? Quando você conhece a palavra de Deus, você não vive como um assustado nesse mundo. Você não vive como um apavorado, como um desesperado. Mas quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, não está alicerçada na palavra, é acreditado, uma gota d'água, ela faz uma tempestade. Mas quando ela conhece a palavra de Deus, ela faz de uma tempestade virar uma gota de água. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque o medo não vai ferir ela. Porque Satanás não vai conseguir atormentá-la. Não vai. Não vai. O diabo tentou atormentar Jesus naquele deserto. Tentou ali de tudo para atormentar Jesus. Fazer de tudo contra Jesus ali. Tentou mesmo. Tentou colocar ele para desobedecer o Pai, mas Jesus só conhecia a palavra. Jesus sempre rebatia. Ele falava: você não é filho de Deus? Por que você não transforma essas pedras em pães? Manda elas transformar em pães. Mas também está escrito, né? Está escrito que nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus é que faz o homem pensar. A palavra de Deus faz o homem manter-se no propósito. A palavra de Deus faz alguém manter a sua vida à disposição de Deus para que ele possa usar. Glória a Deus. Quando a pessoa está com os olhos na palavra. Agora, quando a pessoa tira os olhos da palavra, ela começa a andar por outros caminhos que não agrada a Deus, e o Espírito Santo vai ficar impossibilitado de usar essa pessoa. Mas quando a pessoa está com os olhos na palavra, é diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê tempo para Deus. Olha para a palavra. Entenda que a palavra é necessária em nome de Jesus. A palavra é necessária, irmãos. A palavra é necessária. Então, sabe, eu não ando por aí gritando: Senhor, quem vai me dar? E agora, o que eu vou fazer para me conhecer o bem? O que eu vou fazer para conhecer o bem? Bem, hoje eu sei aonde o bem está. Hoje, como filho de Deus, eu sei que o bem está dentro de mim. Aleluia. E que Deus fez de mim uma bênção para essa geração e para gerações futuras. Em Cristo Jesus, o cristão, ele é a bondade de Deus. Amém? Amém. Ele é a bondade de Deus. O cristão, ele é a bondade de Deus em Cristo Jesus. Então, é para você sair daqui nesta noite. Você que acredita nisso, reconhece isso, reconheça e saia daqui nesta noite acreditando: eu sou a bondade de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu vou viver a minha vida nesse mundo e eu vou ser bênção para muitas pessoas em nome de Jesus. Através da minha vida, pessoas serão ajudadas. Eu vou viver como luz para as pessoas. Jó disse que ele era um homem que ele era luz para o cego. Quando Jó estava na terra, antes dele perder tudo, era mais novo ali, ele disse que ele era luz, como luz para os cegos, como voz para os mudos.
Ele falava pelos que estavam mudos, ele defendia a causa dessas pessoas. Jó vivia como uma bênção para as pessoas. Deus quer, esse é o nosso propósito de estarmos aqui nessa terra. Esse é o propósito pela qual Deus colocou o Espírito dele em alguém. Para que aquele que tem o Espírito dele viva como uma bênção para as nações. Amém? Amém. Viva como uma bênção para as nações. Em nome de Jesus. Amém. Viva como uma bênção para as nações. Não fica caçando o bem para o lado de fora. O bem não está para o lado de fora. O bem não virá de fora. O bem foi colocado dentro do teu espírito. A paz que tu fala, eu queria tanto paz. Agora essa paz não vai vir do lado de fora. A paz está dentro do teu espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A felicidade que muitas pessoas estão procurando lá de fora, não adianta. Tem gente que procura do lado de fora, mas não está do lado de fora. A felicidade foi colocada dentro do Espírito. Dentro do Espírito. Amém, gente? Amém. Tem gente que às vezes até mata o outro. Por que estava? Vou matar fulano porque fulano nunca me fez feliz. Glória a Deus. Vou matar ele, vou matar ela, por quê? Porque nunca me fez feliz. Felicidade, ela é um estado do espírito, ela é espiritual e ela está dentro do espírito. Eu não preciso pressionar ninguém para me viver como feliz. Viver feliz é uma decisão minha naquilo que Deus em Cristo Jesus me entregou. Amém? Amém. Eu não preciso sufocar ninguém para me amar. Não, porque a Bíblia fala que o amor de Deus já está aperfeiçoado em meu coração pelo Espírito Santo. O cristão, filho de Deus, não precisa lutar para ser escolhido por ninguém. Tem gente que luta, tem gente que faz um esforço danado. E quando as pessoas não escolhem eles ficam zangados. Ninguém me escolhe. Tem gente que faz assim, ninguém me escolhe. Olha lá, ninguém me escolhe. Mas a Bíblia disse que Deus já nos escolheu. Aleluia. Em Cristo Jesus. Amém? Então quem é escolhido não precisa ser escolhido de novo, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina aí, tem algo melhor do que ser a escolha de Deus? Tem privilégio melhor do que isso, do que ser a escolha de Deus? Sabe por que o inimigo faz muitas pessoas sofrer? Ele faz muitas pessoas sofrer. Diz a Bíblia que é falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem gente agora que isolou a vida dele. Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um homem morando dentro do mato, um senhor de idade morando dentro do mato, sozinho. Estou lá para dentro do mato e está lá, socado dentro do mato, sozinho. O pessoal viu ele lá, foi lá filmar ele. E ele falando assim, moço, abandonei todo mundo, saí de perto de família, não quis saber de ninguém não. Era uma falsidade danada, era uma coisa ruim para o meu lado, eu saí de perto deles, que não sei o que e tudo mais. Olha, você vê o que o diabo faz com a pessoa. O que o diabo faz com a pessoa? Sabe? O diabo faz as pessoas rejeitar o amor de Deus e sair por aí correndo atrás de alguém para amar eles. O diabo faz as pessoas rejeitar a felicidade que Deus colocou dentro do espírito deles e faz eles sair por aí igual um desesperado correndo atrás da felicidade. E tem gente que já cansou de correr atrás da felicidade e nunca pegou a felicidade. Já cansou de correr atrás dela e nunca pegou. Já tentou correndo atrás da alegria e nunca pegou a alegria. Eu digo correndo atrás assim, procurando um motivo para se alegrar num canto, em outro, e aquela coisa toda. Nunca se alegrou. Por quê? Porque a alegria, ela é um estado, é do Espírito Santo que está dentro do Espírito. Deus colocou dentro do Espírito. Quando você começa a descobrir essas coisas, nunca mais você vai caçar lugar para poder se alegrar. Eu vou lá no lugar tal para me se alegrar. Eu vou na festa tal porque lá eu vou me alegrar. Eu vou na cidade tal porque lá na cidade tal é que eu vou ser feliz, aqui eu não vou ser feliz. Aí o diabo atrapalha a vida de muita gente por causa disso. E sendo que a felicidade está dentro. É você que foi chamado para mudar lugares.
não os lugares mudar você. Deus colocou a graça dele no povo dele, colocou graça para poder mudar os lugares e deixar os lugares do jeito que elas querem. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É igual a sua casa. Eu vou falar de mulher, porque a mulher tem uma... Eu não sei se aqui tem também na casa, mas mulher tem um negócio de uma mudação de móvel do lugar, não tem? Hein? Um dia bota a cama num canto, outro dia coloca a cama no outro lugar, outro dia não sei o quê, daqui a pouco muda o guarda-roupa pra lá, muda pra cá. Não sabe onde fica. Hã? Não sabe onde fica. Não sabe onde que deixa. Sabe, põe um fogão num canto, depois põe um fogão no outro lado, fica um tempo no canto. Tinha aquela coisa, aquela mudação. Não, tem que mudar para ficar do meu jeito. Você sabia que do jeito, da mesma forma que tu faz assim para mudar as coisas, Deus quer que tu trabalhe mudando aonde tu quer ver diferente? Não espera que mude assim, trabalhe mudando. Faça mudança. Quando você reconhece que o bem está dentro de você e começa a andar na consciência de que esse bem está dentro de você e começa a tirar ele em lugares, daqui a pouco você vai ver pessoas aproximar de você e te vendo como uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ver pessoas que de repente não queriam ficar perto de você, daqui a pouco elas querem ficar perto. Daqui a pouco elas querem ficar perto. Por quê? Porque você começou a tirar de dentro. Você começou a tirar algo de dentro de você. Aí quem falava, eu não quero abraçar ele não. Agora eu quero. Quando vai ver ele tirando, agora eu quero. Agora eu quero abraçar ela. Olha lá. É você que faz as coisas acontecerem. Deus colocou dentro do Espírito. Não adianta eu ficar preocupando com Deus, como aqui o salmista ficava. Senhor, quem vai nos fazer conhecer o bem? E Deus nos deu conhecer o bem por intermédio de Cristo Jesus. Deus nos encheu da bondade dele em Cristo Jesus. Olha que maravilha. E não precisou nós ter que sacrificar para isso. Só precisamos reconhecer o que Cristo fez. Tudo foi disponível. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí no versículo 7 fala assim, ó. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Está vendo? Olha, você vê, um filho de Deus, a Bíblia está dizendo, ele tem mais alegria do que aqueles que não se reconhecem Deus como Pai. O filho de Deus é cheio de alegria, mais alegria. Por que mais alegria? Por causa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, ele entra para poder levar ela a viver, ou seja, aumentar a dimensão dela. Ele vem causando um aumento. Ele vem tirando o que estava de cauda, colocando de cabeça. Ele vem tirando aquele que tinha a mente fechada, fazendo com que a mente dele seja a mente aberta. Ele vem para fazer com que aquele que estava caminhando em fraqueza passe a caminhar em força, em autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele muda. Isaías dizia que quando o Espírito Santo viesse, até os bosques, os lugares secos, os ermos, os lugares secos, os caminhos tortuosos iriam ser endireitados, os lugares secos ia ser transformado em bosques, em lugares, florestas, por causa da presença do Espírito de Deus, quando estivesse vivendo no povo de Deus. Isaías dizia isso. Glória a Deus. Então está na hora de nós reconhecermos o poder de Deus, o Espírito de Deus, e andar na consciência desse poder, fazendo a diferença em nome de Jesus. Por que tem pessoas que vê muitos contar testemunhos? Nós oramos por pessoas. Tem muita gente que vem contando os testemunhos. Tem gente que às vezes... Sabe o que eu falo uma coisa? A igreja é o lugar onde realmente tem que se manifestar o poder de Deus. Não existe, por exemplo, alguém ter que ir lá no macumbeiro, não sei na onde. Não, isso é triste, irmão. Eu fico triste quando eu vejo falar que uma pessoa que estava dentro, por exemplo, dentro da igreja, teve que sair para ir lá no macumbeiro, porque dentro da congregação onde estava, parece que não tem poder de Deus. Que situação é essa? Está amarrado em nome de Jesus. Não existe isso. Como que existe alguém mais poderoso que Deus? Até o diabo foi Deus que fez. Deus não fez ele maligno, né? Não fez ele para ele pro mal. Ele que se converteu para o mal. Não foi Deus que fez o diabo. O diabo ele era um anjo de luz
E o serviço dele não era fazer maldade. Mas depois que ele foi expulso do céu, é que ele se transformou num ser rancoroso, maligno. Quis tomar o lugar de Deus, se rebeliou contra Deus. Então Deus condenou no inferno, condenou o diabo no inferno. Mas o diabo é criatura de Deus. O diabo é criatura, os demônios, os espíritos são criatura, tudo é criatura. Só há um só Criador, só Deus é o Criador. Só Deus. Mas assim, você encontra pessoa que fala assim, eu fui lá no terreiro. Mas você não serve de Deus? Sim. Mas eu tive que ir lá, o negócio ficou feio, tive que ir lá no terreiro buscar não sei o que, recorrer a isso, recorrer a aquilo. Irmão, que é isso? A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Onde tem o Evangelho, ali. Isso aqui, deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso aqui não é letra. Isso aqui não é letra. Isso aqui é o poder de Deus. Eu estou segurando o poder de Deus nas mãos. Isso aí não é letra, isso aí é o poder de Deus. Glória a Deus. A palavra é o poder de Deus. Paulo dizia aos Romanos 1:16, diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Glória a Deus. Glória a Deus. A todos que crerem, o Evangelho é o poder de Deus. Mano, mas eu tenho que um negócio apertou, eu tive que recorrer no lugar tal. Que negócio é esse? Igreja é o lugar onde tem um poder de Deus. Aleluia. Mas o povo que está ali tem que estar consciente desse poder. Tem que estar consciente, tem que ter ousadia, agir na ousadia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu reconheci isso, eu me movo nisso, eu ajo nisso. E aonde eu vou, eu vejo sinais me seguindo, me acompanhando. Porque eu creio no poder da palavra. Eu creio na autoridade da palavra, no poder do Evangelho. Eu creio em nome de Jesus. Sabe, andamos na consciência de que estamos cheios de coisas boas. E aonde nós vamos, liberamos essas coisas boas. E eu vejo testemunhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos conseguindo trazer resposta em lugares ou em situações que de repente muitos tentou não conseguir. Irmãos, eu sou um privilegiado. Glória a Deus. Eu sou um privilegiado. Eu sou. Deus me privilegiou. Aleluia. Sabe, Ele me abençoou. Eu reconheci isso. É por isso que eu digo para você. Eu não fico perguntando, Senhor, de onde vai vir o bem? O bem está dentro de mim. Deus colocou esse bem dentro de mim. Deus colocou. E eu simplesmente estar alegre hoje é uma decisão minha. Decida estar alegre, porque como filho de Deus, você tem mais alegria dentro de você do que aqueles que não conhecem Deus, do que os que não creem em Deus. Mas, no entanto, viver uma vida alegre é decisão sua. Decida viver sua vida alegre. Não importa o que você vivencia e enfrenta, decida viver a sua vida alegre, em nome de Jesus. Amém? Decida. E aí, a Bíblia fala mais, eu vou finalizar. A Bíblia fala assim, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você viu o que o Salmo falou? Em paz me deito. Você sabe como que Deus quer ver você viver a sua vida? Deus quer ver você viver uma vida em paz, não desesperado. Deus quer ver você viver a sua vida em paz. Decida viver em paz. Ah, apóstolo, mas tem tanta coisa acontecendo que nunca vou viver em paz. Não, quem falou que você depende de alguém estar em paz perto de você para você ficar em paz? Paz é um estado do Espírito. Decida viver em paz. Ainda que tenha guerra à sua volta, decida viver seus dias em paz, sua vida em paz. Não dependa de ninguém para isso. Você dependia de Deus, Deus já colocou dentro do teu espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Então decida viver seus dias em paz. Que a sua noite, sabe como deve ser o seu sono? Em paz me deito e logo pega no sono. O seu sono, Deus te deu um sono suave, um sono tranquilo. Não se aflige por nada, não se perturbe por nada. Porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Deus colocou você num lugar que ninguém é capaz de ultrapassar essa barreira da segurança, furar esse bloqueio para poder atingir sua vida. Mas é preciso confiar no Senhor.
Confia na palavra dele. Decida viver sua vida alegre, feliz. Decida que a saúde. Decida, coloca na tua mente: eu vou viver saudável todo dia em nome de Jesus. Amém? Decida, ninguém vai tirar minha paz em nome de Jesus. Decida isso, põe na sua mente, porque a paz já foi me dada. Eu vou viver a minha vida muito feliz em nome de Jesus. E não importa se alguém diz que não está nem aí, não torce pela minha felicidade, não importa. Eu decidi, porque o Espírito de Deus trouxe essa alegria, essa felicidade para dentro de mim. Felicidade é espiritual. Felicidade não é natural, ela é espiritual. Glória a Não Deus. tem nada no mundo capaz de fazer alguém feliz. O único que faz uma pessoa feliz é somente a presença de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra fique no seu coração em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Reconheça o bem, viva bem, fica em paz. O bem de Deus está dentro do teu espírito. Anda nessa consciência aí, em nome de Jesus. Anda nessa consciência. Porque hoje tem um tal do negócio aí, nesse mundo que está assim. Que é o tal do cada um para si e Deus para nós todos. Glória a Deus. Então você sabe que por aí afora não dá para você contar muita coisa. Você vai contar muitos aí que você não pode contar com eles. Mas com o Espírito Santo você pode contar toda hora, todo momento, todo instante. Glória a Deus. Aleluia. Você pode contar com ele, ele não vai se abusar. Amém? O Espírito Santo não enfada da nossa cara. Ele não está aborrecido de fazer companhia conosco. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele não fica perturbado com a gente. Glória a Deus. Essa palavra fica no seu coração em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Saúde é a sua herança, queridos. A saúde é a sua herança, a paz é a sua herança em Cristo Jesus. É a sua herança em Cristo Jesus. Aleluia. Escolha a palavra de Deus. Ela é a única que nos satisfaz. Aleluia. Deixa eu pegar esse telefone aqui. Aleluia. Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Aleluia. Deixa eu tirar daqui. Tá falando, irmã Maria? Aleluia. Cadê o telefone? Santo é o Senhor Jesus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Rei da glória é o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É o